Graça e paz da nossa parte, da parte do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Um bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso Café com Deus, diariamente. Tornando aqui ao Evangelho de Lucas, dando continuidade, no capítulo 22, a partir do versículo 54 ao 62, onde o apóstolo Lucas relata o momento que Pedro ele nega a Jesus. Vamos ler, orar, deixar o Espírito Santo nos alimentar com essa palavra nesta manhã de terça-feira. Então prenderam a Jesus e o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu, sentado ali à luz do fogo, e olhando fixamente em seu rosto, o acusou, abre aspas. Esse homem também está com ele, fecha aspas. Tem um ponto de afirmação. Ela falou com convicção. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe, abre aspas, mulher, não o conheço. Tem um ponto de afirmação. Ela afirmou com certeza que não conhecia, fecha aspas. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou, abre aspas, tu também és um deles. Afirmou com convicção o homem. Ponto de afirmação, fecha aspas. Mas Pedro o contradiz. Abre aspas. Homem, eu não o conheço. Mais uma afirmação, mais uma palavra que ele afirma com convicção, porque tem um ponto de afirmação, fecha aspas. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou, abre aspas, com toda a certeza. Também este homem estava com ele, porquanto também é galileu, trazendo um ponto de afirmação, fecha aspas, mostrando com toda a convicção que o homem estava ciente de que Pedro era um do que estava com Jesus. Ao que Pedro exclamou, abre aspas, homem, não sei do que estás falando. E ele fala com convicção, ponto de afirmação, fecha aspas. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe havia dito. Abre aspas. Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Pai querido, Pai amado e todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo, de tudo que neles há. Bendizemos o Teu nome, Te damos graça por tudo, por esta vida, por cada momento, por cada situação, por cada luta que o Senhor, com certeza, está na frente, Pai, nos conduzindo na promessa, ao qual é irrevogável, infurtável, em Cristo Jesus. Graças Te damos, Pai, pela fé, pela confiança, na fé que Tu tens depositado em nós. Bendito seja o Teu nome. Espírito Santo, toma a direção dessa palavra, nos orienta de acordo com a Tua vontade, trazendo-nos discernimento e a revelação dessa palavra, para sermos conduzidos em fortalecimento, em consolidação e firmeza em nossa fé, em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Amados, vamos analisar aqui alguns pontos importantes, porque Jesus já havia previsto, havia dito para Pedro, quando Pedro, pelas emoções, ele havia afirmado que fosse preciso, seria preso junto com Jesus e até morreria com ele. Mas Pedro ainda não estava convertido. O próprio Jesus disse, Pedro, quando tu te converter,
fortalece teus irmãos. Essa frase Jesus dirigiu 2 vezes unicamente a Pedro. Mas Jesus o preveniu. Porque Jesus sabia de como Pedro iria se comportar. Pedro não iria fazer igual aos outros discípulos, fugirem. Pedro iria acompanhar. E quando chega um momento aqui, que o apóstolo Lucas traz essa narrativa, pelo Espírito Santo, que conduz ele exatamente a trazer esse detalhe, primeiramente nós observamos que Pedro, ele seguiu Jesus à distância. Nós vamos ver os pontos de uma pessoa que não é convertida. Ele esteve lado a lado com Jesus durante aqueles 3 anos e 6 meses, presenciou milagres e momentos com Jesus exclusivo, onde só ele, Pedro, Tiago e João eram ali participantes, testemunhas. Houve um momento em que Jesus socorreu ele de morrer afogado, lá no mar, quando ele estava andando sobre as águas, andou sobre as águas. Então, essas condições de milagre, de manifestação, ao qual a pessoa, pela graça de Deus, é dado a ela essa benevolência de ser participante, se não houver transformação na vida da pessoa, no momento da tribulação, no momento da prova, a pessoa não vai subsistir. A pessoa ela não vai conseguir confirmar sua fé. Por quê? Porque esse assunto de hoje, dessa palavra, ela expressa exatamente esse conteúdo a respeito de quando nós não somos convertidos. Enquanto tudo vai bem, enquanto tudo está normal, nós ali estamos firmes, fiéis, inabaláveis. Mas quando a prova vem, é aí que se sabe quem é de Deus, quem não é. É isso que Jesus está passando, que o Espírito Santo está passando por meio dessa palavra que ele direcionou o apóstolo Lucas a escrever e trazer para nós no evangelho dele. Observe bem, então prenderam a Jesus. Quando prenderam Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Foi uma decisão de Pedro. Pedro, entretanto, seguiu à distância. A escolha dele foi dele, de Pedro, seguir à distância. Por que Pedro seguiu à distância? Porque estava inseguro. Porque estava com medo. Estava receoso. Não tinha em sua vida a convicção de que valia a pena defender quem defendeu ele. Pedro não tinha a convicção de que valia a pena honrar a palavra que ele havia dito para Jesus, porque disse da boca para fora. Expressou as palavras por um momento de sentimento, por um momento movido por emoções. E é isso que tem muito acontecido no seio da igreja. Pessoas de Deus, em momentos assim, expressam pelas emoções e sentimentos aquilo que o coração não tem certeza. E isso é um grave problema na vida da pessoa, porque ela não quer enxergar que isso só acontece porque o coração não está inteiramente ligado a Jesus. Não houve ainda uma transformação. Você pode observar de todos os discípulos, o único que Jesus afirmou que não havia se convertido era Pedro. Não se converteu agora, não se converteu até a morte de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, ainda não havia se convertido.
veio se converter depois que Jesus subiu aos céus. Mas graças a Deus, Deus foi longânimo para com ele, como Deus é longânimo para contigo. Deus vai te dando o tempo que se faz necessário para que você possa crer de todo o teu coração que Jesus, só Ele, pode salvar as nossas vidas. Só Ele pode nos conduzir a uma vida eterna com Deus. Então, a escolha que o apóstolo Pedro está aqui trazendo a referência pelo Espírito Santo é que Pedro segue a Jesus à distância. Se Pedro fosse convertido, ele poderia ter feito como os demais, se desbandarem. Mas ele prefere seguir Jesus à distância. Não adianta a gente seguir Jesus à distância, com medo daquilo que possa acontecer, que sabemos que vai acontecer com ele e temos medo de que aconteça conosco. Isso é uma falta de convicção, isso é uma falta de lealdade para com Deus, por tudo que Ele fez por você, por tudo que Ele fez por nós. Então, Pedro, aqui, ele está em um momento em que a sua própria natureza humana está dominando ele. Ele não está apto a afirmar a fé dele em Jesus, porque ele não tem essa fé. Embora tenha passado, como dizemos, por várias experiências de milagres que Jesus permitiu que ele presenciasse, que fosse testemunha, para exatamente fortalecer a fé dele, para que ele realmente viesse a ter essa convicção de quem era Jesus, de quem é Jesus. Mas Pedro não, estava sempre deixando que a sua natureza humana, por meio de suas emoções e sentimentos, o dominasse, impedindo o agir completo de Deus na vida dele. E por essa razão, Pedro tem que passar por essa provação. Ele tem que passar por esse momento aqui. E ele só sobreviveu a esse momento porque Jesus disse para ele: Pedro, Satanás foi autorizado. Olha que houve uma autorização, porque Satanás reivindicou isso. Ele foi autorizado a peneirar você, Pedro, como se peneira o trigo. No entretanto, aí quer dizer, foi uma escolha de Jesus. No entretanto, eu roguei ao Pai para que ele não deixasse você, Pedro, desvanecer na fé, para que você não perdesse a fé. Então, foi a oração de Jesus que sustentou Pedro após essa prova, porque nós vimos o resultado aqui. Agora nós vamos observar esses pontos que identificam se nós realmente estamos aptos a serem fiéis a Deus e a defender o reino de Deus a qualquer custo e a qualquer preço, independentemente do que possa acontecer com o nosso corpo. Ele seguiu Jesus à distância. Quando entraram na casa do sumo sacerdote, Pedro, entretanto, os seguia à distância. Ele ficou à distância, ficou fora. Ele ficou fora do pátio. Era uma noite fria. A porta estava aberta. O julgamento dava para ser visto por algumas pessoas que estavam ali, do lado de fora do pátio. Havia uma fogueira. Aqueles que estavam com frio, logicamente, ficaram ao redor daquela fogueira. E aí, Pedro não aguenta o frio do lado de fora, às escondidas, e vai e se assenta ao redor daquele fogo. Olha o que diz. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio, e se sentaram ao redor, as pessoas se sentaram ao redor do fogo, Pedro assentou-se junto com eles. 2 pontos importantes aqui. Não se assente na roda dos escarnecedores. O salmista Davi
ele já nos dá essa orientação no Salmo 1. Não se assente na roda dos escarnecedores. Segundo ponto aqui. Você está sendo aquecido por qual tipo de fogo? Qual é o fogo que você está procurando se aquecer? É o fogo humano, natural, ou é o do Espírito Santo? Olha como as posições tomadas por Pedro vai revelando o que Jesus disse a ele. Pedro, tu não está convertido. Tu não está preparado para afirmar o que você está me afirmando. De que tu vai, se preciso, vai ser preso comigo, vai morrer comigo. Não. Futuramente, Pedro chegou. Se converteu e chegou a dar a vida por Jesus. Não negou Jesus. Morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas nesse momento, Jesus traz a lição para Pedro e para os demais, que, impulsionado pela emoção e sentimentos, pela natureza humana, acham que estão preparados para enfrentar qualquer situação. Ele não estava preparado para estar naquele ambiente. É um ensinamento que a palavra de Deus está dizendo para nós. Não esteja em um ambiente que você não esteja preparado. Porque no ambiente que você vai estar, que você não está preparado, só tem armadilha contra você. Só existe armadilha. Nós vamos observar aqui que só houve armadilhas contra Pedro para poder destruir a vida de Pedro. Só não destruiu porque Jesus orou ao Pai, pedindo ao Pai que não deixasse Pedro perder a fé. Que a fé dele não viesse a desvanecer diante dessa prova que ele acaba de passar, dentro desse conteúdo aqui que nós lemos. Então Pedro vai e se assenta, junto com aquelas pessoas ao redor daquele fogo. Além de se assentar na roda dos escarnecedores, além de seguir a Jesus à distância, não adianta seguir Jesus à distância. Ou você segue Jesus lado a lado, ou então não adianta. Você tem que ter a mesma confiança que Sadraque, Mesaque e Abednego teve. Você tem que ter a mesma confiança que Daniel teve. A mesma confiança que teve os demais personagens da palavra de Deus, que do passado e que estão registrados. A mesma confiança que teve a mulher lá da cidade de Jericó, a prostituta Raabe. Ela teve uma confiança e convicção de que a única saída dela é ficar ao lado daquele que Deus estava do lado deles, que era aquela nação, que era aqueles hebreus, que vinha para destruir e matar todo mundo na cidade, mas ela encontrou um escape, uma saída para a vida dela. E Deus deu a honra, a graça a ela de fazer parte da genealogia de Jesus. Coisa que ninguém imagina. Hoje o crente acha que isso é impossível. Depende de que quando você deixa de lado as suas emoções, sentimentos, e você deixa de lado o mover da sua natureza natural para seguir em prol da tua salvação, da tua alma. Pedro está lá sentado no fogo estranho. Então cuidado com os fogos estranhos ao qual você se assenta ao redor. Ele aquece você? Aquece, é verdade. Aquece você por fora, mas no teu espírito não faz efeito nenhum. Aí vem uma criada, o viu sentado ali à luz do fogo. O fogo refletia a presença de Pedro. O fogo estranho identifica você para o diabo, de que você está no lugar errado, está numa posição errada, está tomando decisões perigosas para a tua vida. Por quê? Você quer dizer que Jesus está errado e que você está certo. Nessas atitudes de Pedro,
Ele estava querendo dizer para Jesus que ele podia, quando ele não podia, porque Jesus disse para ele: você não pode. Você não está preparado para afirmar essas palavras diante de mim. Eu te conheço, Pedro. Eu sei que você não está capacitado, porque você não está convertido. Mas ele, por teimosia, por insensatez, desafia o que Jesus falou e vai fazer o contrário. Aí acontece o quê? O que Jesus disse para ele: antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante uma vez, 3 vezes tu me negarás. Olha aqui, ó. Uma criada o viu sentada ali à luz do fogo e olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Esse homem também estava com ele. A mulher fez isso com convicção, porque tem aqui um ponto de afirmação. Com toda certeza ela estava afirmando: você esteve com ele. Não adianta. Não adianta nós queremos negarmos. Passarmos um tempo com Jesus e acharmos que nós podemos passar uma borracha e apagar tudo. Não existe essa possibilidade. Aonde você for, o inimigo vai te identificar de que um dia você seguiu a Jesus, de que um dia você esteve com ele, e aí ele vai procurar te envergonhar, te humilhar, para poder destruir a tua vida, porque ele vai atingir o teu psicológico, ele vai influenciar a tua vida aos sentimentos e emoções de remorso, de humilhação. E só quem pode ter sustentado você, ou sustentar você, ou vir a sustentar você, é o Pai. Se alguém estiver orando para que a tua fé não desvaneça nesses momentos assim. Contudo, Pedro negou. Assegurou-lhe. Negou com segurança: mulher, não o conheço. Afirmou da mesma convicção que a mulher fez a pergunta, da mesma convicção que a mulher fez a afirmação de que ele era um dele, ele traz a mesma convicção dizendo que não o conhece. Porque ele traz um ponto de afirmação e fecha aspas. Ele estava falando ali, trazendo toda a convicção para aquelas pessoas de que a mulher estava errada e ele estava certo. E quando você está do lado quando você está no terreno do diabo, você pode usar qualquer palavra contrária. O diabo vai ter razão, porque você está errado só em estar no lugar onde você não deveria estar. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou. Passou um pouquinho de tempo, apareceu um homem e disse para ele: tu também é um dele. Tu também é um dele. Afirmou com convicção. Mas Pedro o contradize: homem, não sou eu. Ponto de afirmação. Ele continua na convicção de que ele não é. Mas cadê o Pedro que disse que se fosse preciso morreria com ele, se fosse preciso seria preso com ele? E Jesus disse: Pedro, isso não vai acontecer porque você não está preparado para isso. Você não está convertido. Esses são os pontos que nós estamos observando aqui pelo Espírito Santo, que demonstram uma pessoa convertida ou não. Uma pessoa convertida, ela abraça Jesus em qualquer circunstância e não está nem aí para a sua vida. Com o que vai sofrer, com a aflição que vai passar, com a tribulação, ele não liga, ele confia em Deus, sabe que a coisa mais importante na vida dele é a sua alma, não é a vida aqui nesse mundo. Então, havendo passado cerca de 1 hora, aí do segundo para o terceiro passou 1 hora, outro homem o identificou. Com toda a certeza, o homem ainda afirma, com toda a certeza, também esse homem estava com ele, porquanto também é Galileu. Ao que Pedro exclamou, homem, não sei do que estás falando. Como é que ele não sabe? Foram 3 anos e 6 meses ao lado de Jesus.
Tudo começou com o milagre da pesca. Um milagre extraordinário que levou Pedro a reconhecer que era pecador. Porque se nenhum milagre de Jesus que acontecer na minha ou na sua vida não fazer nós refletirmos sobre os nossos pecados, nada adiantou aquele milagre. Mas mesmo Pedro reconhecendo os seus pecados, ele levou tempo, mais do que os outros imaginavam, para se converter. Por um lado, nós vemos que a longanimidade de Deus, ela é um atributo indispensável para a nossa salvação. Porque Ele escolhe e Ele dá o tempo a que a nossa vida seja mudada. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei o que está falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. Aí na terceira vez o galo canta. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, Jesus estava sentado numa cadeira, de frente para o sumo sacerdote, que o estava julgando, ali de frente para a porta que dava acesso ao pátio. Jesus então muda de direção, ou seja, deixa de olhar para o sacerdote, olha para Pedro, olhou diretamente nos olhos de Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras do Senhor, que lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente, porque ele só foi sair dali depois que ele teve ali a prova de que Jesus estava falando a verdade para ele. Aí ele vai, sai e chora amargamente. O remorso toma conta dele, porque ele afirmou com tanta convicção que não conhecia aquele homem, e só um olhar de Jesus para ele disse para ele: Pedro, bem que eu te falei que tu ia me negar, de que tu não estava convertido. Tantos momentos juntos nós passamos e nada disso te serviu para você vir aqui. Por que tu não fez como os outros? Não se afugentaram, não fugiram. Para que você teimou em vir aqui? Se você tivesse ficado junto com os outros, você não teria feito isso. Você não iria agora chorar amargamente, arrependido de algo que você não pode mais voltar atrás para consertar. Porque você não acreditou em mim, Pedro. Você preferiu acreditar em você mesmo. Acreditar nas suas próprias convicções, na sua própria natureza, nas suas emoções e sentimentos que você estava ali expondo para mim, como se eu não te conhecesse, Pedro. Agora você vai ter que se lidar com essa situação. E Pedro se afastou dos discípulos. Quando Jesus ressuscitou, o único nome após a ressurreição que Jesus falou, o primeiro nome que Jesus falou após a ressurreição, Jesus perguntou: cadê Pedro? Para quem estava lá, que viu ele ressuscitado. Primeira coisa que Jesus perguntou: cadê Pedro? Jesus morre, passa 3 dias, desce ao inferno, sai do inferno, vai no paraíso, entrega a alma do ladrão que se converteu, volta, ressuscita, mas não deixou de pensar em Pedro. Deus não deixa de pensar em você, Deus não deixa de pensar na sua família, Deus não deixa de pensar na tua vida, Deus não deixa de pensar nas suas lutas, nas suas tribulações, Deus não deixa pensar de maneira nenhuma na tua vida. Ele está sempre atento com você, todos os dias. Ele está ao teu lado, exatamente para te sustentar nos momentos mais difíceis da tua vida, para fortalecer a sua fé, a sua comunhão com Deus. Então, meu amado em Cristo Jesus, reflita a tua vida, reflita as suas decisões, as suas escolhas. Elas estão confirmando que você é convertido, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus, um servo, um seguidor de Jesus. Você é?
Você é só quando você está ali ao lado de Jesus, recebendo os milagres e as bênçãos dele. Mas na hora da prova, para você dizer que você é dele ou não, você está capacitado para isso? Você está capacitado a estar em um ambiente totalmente hostil, dominado pelas trevas? Porque Jesus afirmou, nós estudamos isso aqui ontem, Jesus afirmou, chegou a hora das trevas. Então, Jesus estava num ambiente onde as trevas tinham o domínio total ali. Claro, deixado por ele. Se ele quisesse interferir, teria interferido. Se ele quisesse ter feito como fez com o homem gadareno, ele teria feito ali. Tinha expulsado todos os demônios ali, tinha acabado com toda aquela palhaçada de julgamento injusto, montado para prender ele e matar ele. Mas ele tinha que morrer. E ele havia dito para o pai, pai, embora eu peço que se houvesse algum motivo, alguma oportunidade, algum jeito de o Senhor me livrar do que eu estou para passar, de beber esse cálice de sofrimento, de humilhação, mas não seja feita a minha, é a tua vontade, pai. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Estou aqui para fazer a tua vontade. E por isso Jesus ficou lá, calmo, tranquilo. Quando respondeu ao sumo sacerdote, levou a bofetada do soldado. Jesus olha para o soldado e pergunta, por que tu me bate? Quantas pessoas, por falar a verdade, está recebendo pedradas, bofetadas? E o que nós só apenas perguntamos é isso. Por quê? Por que você está jogando pedras em nós? Nos esbofeteando? Com razão. Só falamos a verdade? O que dizemos é a verdade? E a verdade é que liberta. Então, esses são os motivos e as razões que Jesus queria que Pedro entendesse, o porquê que Jesus havia dito para ele, quando tu te converter, aí você vai fortalecer os seus irmãos. Fortaleça os teus irmãos. Dê prioridade em fortalecer os seus irmãos. Porque o verdadeiro cristão convertido é aquele que está sempre fortalecendo o seu irmão em Cristo Jesus. Não é aquele que se afasta, não. Não é aquele que diz assim, não, isso não tem nada a ver comigo, então se vire. Não. Por mais errado que Pedro agiu e estivesse errado como estava, Jesus não abandonou ele. Jesus esperou o momento dele ser ressuscitado, procurou por ele e foi atrás dele. Conversou com ele na beira da praia, mais uma vez afirmou para ele, em particular, Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, é verdade que tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu tens certeza que tu me amas? Aí diz a Bíblia que pela terceira vez ele abaixou a cabeça e ficou triste. Porque ele se lembrou do dia do julgamento. No dia em que ele nega Jesus com toda a convicção que não o conhecia, não sabia quem ele era e nunca ouviu falar dele. Ele baixa a cabeça triste e Jesus disse para ele, Pedro, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. É a segunda vez que Jesus fala a mesma frase para ele. E só teve Pedro, pelo qual Jesus falou a mesma frase duas vezes. O evangelista Lucas narra aqui e também acontece na ressurreição de Jesus, lá na beira da praia com 7 discípulos. Meu amado, nós temos que analisar até que ponto a nossa estrutura espiritual, a nossa estrutura de credibilidade para com a palavra de Deus, até que ponto ela é capaz de nos sustentar diante de qualquer ambiente. Lembre-se que a aparência do mal é pior do que o mal. Se Pedro não tivesse ido,
teria evitado, mas Jesus já tinha dado a promessa, Jesus já tinha dado a palavra profética de que isso iria acontecer. Por quê? Porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Mesmo que Jesus tivesse dito para ele: Pedro, não me acompanhe, Pedro, não vai lá para onde eu vou, porque você não está preparado. Ele teria ido. Ele teria ido a si mesmo. Mas Jesus deixou. Ok, vá. Vá para você saber quem você é. Deus permite nós passarmos por situações para nós conhecermos a nossa estrutura. Não é a de Deus, não. A de Deus nós já sabemos. A estrutura de Deus nós conhecemos. O quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é soberano. O quanto a soberania dele é sobre todos e todos. Como diz aqui o apóstolo Lucas, que Jesus falou que o Pai deu autoridade a Ele sobre toda a carne. Nada impede o agir dele, nada impede o que Ele queira fazer. A nosso favor, a teu favor, da família e tudo. E nesse mundo, tudo é dele, tudo pertence a Ele, tudo está sob o controle dele. O diabo só está administrando o sistema mundial. O sistema mundial está sob o domínio do diabo, mas as nossas vidas não estão, não. E se nós permanecermos em Cristo, se nós falarmos como Paulo diz, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então Ele vai tomar a decisão por mim em qualquer situação. Eu vou ouvi-lo. O Espírito Santo falar o meu espírito. Onde devo estar? Onde não devo estar? Quem não pensa, não, eu sou de Jesus, eu posso ir a qualquer lugar, a qualquer ambiente, eu não vou me contaminar. É engano seu. Você pode até não se contaminar fazendo, mas você vai pensar, porque a tua carne é pecaminosa. Os teus pensamentos, em algum momento, vai refletir sobre algum pecado, sobre alguma situação que você não deveria pensar e refletir. Por isso, a melhor escolha é quando nós não temos convicção e certeza de poder estar. E a palavra já diz que para não estar, não se assente na roda dos escarnecedores. Porque tem que ter uma estrutura espiritual muito fortalecida em Deus e conhecimento para se estar ali no mesmo ambiente dos escarnecedores. Porque os escarnecedores vão sempre lembrar, porque Satanás vai fazer eles se lembrarem de algo errado que você tenha feito ou que você esteja fazendo, ou vice-versa. E vai jogar no teu rosto, como jogou no rosto de Pedro. E ele com medo de morrer, porque ele não estava preparado, se ele morresse, ia para o inferno. Mesmo tendo seguido Jesus 3 anos, 6 meses, se naquela ocasião aqui, no julgamento de Jesus, onde Pedro estava no pátio, se Pedro estivesse afirmado que pertencia a Jesus, que conhecia Jesus, que era um de que estava com Jesus, se ele tivesse feito isso, ele teria morrido. Mas Deus cuidou de todos os detalhes para que isso não acontecesse. Que ele fosse provado. No momento que ele foi provado, ele foi reprovado. Mas Deus não o abandonou. Jesus foi atrás dele, depois da ressurreição. Conversou com ele, orientou com ele. Mostrou para ele que ele não estava convertido ainda, porque em vez dele estar lá, junto com os demais, em oração, em comunhão, ele estava pescando mais 7 discípulos. Voltou a pescar, voltou à vida que tinha antes. Pedro, não é isso que eu te escolhi. Não foi para isso, lá na beira daquela praia, da primeira vez que eu falei contigo, que agora você ia ser pescador de homem. E como é que você agora, depois que eu morri, depois que você fez que não me conhecia, e eu vim aqui, falo com você, e você ainda está pescando? O que eu disse para você não ir mais fazer? Isso, Pedro. São essas tuas atitudes que estão me dizendo que você não está convertido. Mas você vai se converter. Vai chegar um momento que você vai se converter, Pedro. E quando isso acontecer, Pedro, fortalece os teus irmãos como eu estou te fortalecendo. Que a graça desse Deus permaneça na tua vida e que a igreja de Jesus tenha esse comportamento de sabedoria, de sensatez, de se prevenir
e de fortalecer. Se você se sente forte, então fortalece a quem está fraco. No nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, por essa graça, Espírito Santo, por essa palavra. O Senhor direcionou aos nossos corações, ao nosso espírito. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos de todo mal. Pai, nós oramos, não nos deixe cair nas tentações do inimigo, mas nos fortalece, nos consolida, meu Deus, zelando pela nossa fé, cuidando da nossa fé, para que nós não venhamos a desfalecer na fé nos momentos de tribulações e de dificuldade, mas que a nossa fé permaneça firme e inabalável nas tuas promessas em ti, meu Deus, em Cristo Jesus. Guarda-nos, protege de todos os dados inflamados do maligno, de toda seta que assola o meu dia, de toda ordem de morte, e todos esses demônios que se rasteiram em busca de suas presas. Pai, nos livra e nos guarda. Coloca uma cerca de proteção nas nossas vidas, na nossa família, no nosso lar, assim como também de todos aqueles, Pai, de toda a tua igreja, todos aqueles que estão recebendo esta oração no nome de Jesus. Seja repreendido todo o principado, toda a potestade, toda a hoste espiritual da maldade, todo o príncipe das trevas desse século, que nenhum dos planos deles prevaleça contra nossas vidas, mas os embaraça, os destrói, Pai, os confunda-os em seus próprios pensamentos, e que eles venham cair nas próprias armadilhas que eles vierem armar contra nós, no nome de Jesus. Traz as tuas providências, abre a porta que precisa ser aberta para nós, Pai, mas fecha também a porta que não vai trazer nenhum benefício para nós, em nome de Jesus. Nós louvamos e te agradecemos. Abençoa Jerusalém, Israel, prosperando e dissipando e destruindo todos aqueles inimigos que se levantam contra Israel, envergonhando todos aqueles que falam contra Israel. Todos aqueles que tomarem posição contra Israel, sejam envergonhados, Pai, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Meu amado, um abraço. Fica com essa palavra, reflita durante todo esse dia. Não falte a graça de Deus na tua vida. Um abraço. Fica na paz. Amém.